Olá a todos, mais uma vez, Pastor Davi Teixeira aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Você que está no nosso canal, nós agradecemos sua presença e queremos então aprender algumas lições hoje na palavra de Deus. O livro é 2 Samuel, capítulo 12, que vai nos relatar a repreensão de Natã, que é o profeta, ao rei Davi. Todos já conhecem o pecado, de Davi, aquele pecado onde ele comete um adultério com Batseba e ele traz Batseba para junto de si depois da morte de Urias. Então, e Davi coloca também o marido dela na frente de batalha, tornando-se assim também culpado pela morte de Urias. Isso é um grande pecado. Ele toma Batseba para si como esposa, depois dela ficar viúva, e a Bíblia diz que isso não agradou os olhos do Senhor. Por isso Deus dá uma mensagem, Deus diz: porque ele fez isso, a espada não se afastaria da sua casa. Ele disse também que a criança, porque Batseba veio a engravidar posteriormente, e essa criança iria morrer. Era castigo de Deus sobre Davi. E que também, mais à frente, Davi passaria uma vergonha pública, porque ele pecou em secreto, mas publicamente ele iria passar uma vergonha. Ele teria sua honra ferida, porque ele, como resposta àquilo que ele fez em secreto. Muito bem. O que eu quero frisar nesse momento, e eu quero que nós pensemos a respeito, é sobre uma atitude que Davi tem durante um período logo após que a criança nasce. E esse texto está no capítulo 12, a partir do versículo 15. 2 Samuel 12, 15. Vai dizer assim: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Muito bem. Davi tem uma atitude de lamentar. Ele já tem um juízo sobre a vida daquela criança. E enquanto essa criança está gravemente doente, ele passa a jejuar. Ele passa também a orar ao Senhor. E ele não come. E possivelmente ele não dormiu direito durante esses dias, em que a criança... os 7 dias, no 7º dia ela veio a falecer. Durante 6 dias, possivelmente, ele não dormiu direito. E ele fez tudo o que estava ao seu alcance para que a vida daquela criança continuasse. Porém, ao 7º dia, versículo 18, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informar de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? O medo, o receio dos seus servos era de trazer essa notícia, e Davi já estava pranteando, Davi já estava em um estado de profunda tristeza, agonia, lamentação. E eles disseram: se a gente trouxer agora nesse momento, ele vai piorar. Quem sabe ele vai também adoecer, e quem sabe eles ficaram temendo até pela vida de Davi. Mas olha a ação de Davi. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse a seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, ungiu-se, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Essa atitude de Davi deixou os seus servos confusos.
E eu quero que nós pensemos sobre essa atitude de Davi. Nós estamos diante de uma crise enorme, diante de dias cheios de incertezas, de dias tristes e lamentáveis para muita gente. Muitos irmãos e amigos têm perdido seus entes queridos. Muitas famílias têm chorado, têm pranteado aqueles que estão indo. Agora, eu queria chamar nossa atenção para o valor da vida, porque Davi nos ensina isso. Davi se doa, Davi jejua, Davi se esforça, Davi ora, Davi investe aquilo que ele tem para aquela criança enquanto ela está viva. E essa é a lição que eu quero deixar para todos nós. Enquanto há vida, esse é o momento de nós nos doarmos uns aos outros. Enquanto há vida, esse é o momento de nós amarmos profundamente uns aos outros. Enquanto há vida, é o momento de nós jejuarmos pelos outros. É o momento de nós orarmos por eles, intercedermos por eles. É o momento de nós lamentarmos às vezes e às vezes o momento de corrigirmos, de entrarmos até em conflito para o bem dos outros, se for o caso. Mas enquanto há vida, é esse momento que nós devemos fazer. É enquanto há vida que nós devemos pronunciar palavras de amor. Enquanto há vida, nós devemos valorizar aqueles que estão próximos a nós. Enquanto há vida, nós devemos abraçar. Enquanto há vida, nós devemos chorar juntos. Enquanto há vida. Essa lição que Davi nos ensina é importantíssima, porque nós normalmente fazemos o contrário. Nós queremos dizer para as pessoas o quanto elas eram importantes depois que elas se vão. Depois que as pessoas partem para a eternidade, é quando nós queremos chorar. Depois que elas partem para a eternidade, é quando nós queremos fazer algo e alcançar a vida delas. Depois que elas partem, é que nós vamos observar o quão valiosos eles eram, ou as pessoas ao nosso redor são. Davi nos ensina porque depois que a criança, o seu filho se vai, a Bíblia diz que ele trocou suas vestes, ele se lavou, ele enxugou suas lágrimas. Não havia mais nada o que fazer. Essa é a resposta dele para os seus servos quando eles ficam abismados e dizem: Davi, nós não entendemos, por que você está fazendo isso? Agora que era hora de chorar, Davi disse: não, agora eu não posso fazer mais nada por ela. Enquanto eu podia, eu fiz. Eu chorei, eu pranteei, eu roguei ao Senhor, eu orei, porque quem sabe o Senhor pudesse usar a sua misericórdia e alcançar essa criança. Ele não está culpando ao Senhor, porque ele já tinha uma palavra de Deus de juízo. E ele sabia que ele tinha culpa nisso. Mas ele estava rogando ao Senhor pela vida da criança, enquanto havia vida. Então, amados e queridos, eu quero deixar esse alerta para todos nós. Como igreja, como amigos, como familiares, que nós possamos entender e realmente dar a importância devida para as pessoas enquanto há vida. Enquanto eu posso olhar nos olhos e dizer que eu amo, e dizer que eu me importo, e dizer que elas têm valor, e dizer que o Senhor também as ama. E é enquanto há vida que eu posso também pedir perdão. Enquanto há vida, eu posso demonstrar misericórdia, graça. Enquanto há vida, eu posso interceder, eu posso orar. Enquanto há vida, as pessoas podem ser amadas por nós. Depois da morte, nós já não podemos fazer nada. E eu quero incentivar de que nós possamos verdadeiramente
vivermos uma vida abundante de amor uns com os outros. Se você precisa falar algo para alguém, aproveite. Se você precisa consertar algo com alguém, aproveite esse tempo onde nós estamos vivendo dias difíceis e que nós paramos e estamos, a maioria de nós, temos pensado sobre o valor da vida, sobre a situação global que nós nos encontramos. Esse é um tempo oportuno para isso. Não perca tempo. Ligue para quem você precisa ligar. Ore por quem você precisa orar. Chore com quem você precisa chorar. Que você aprofunde os relacionamentos. Aproveite esse tempo de sensibilidade das pessoas para cultivar isso. Aproveite também essa sensibilidade para demonstrar o amor de Deus. Meus amados, não perca a oportunidade. Tem muita gente que lamenta que poderia ter feito algo por alguém e está perdendo essas pessoas. Não seja uma dessas. Aproveite enquanto há vida. Que Deus possa te abençoar e que essa atitude esteja no meu coração, assim também no seu coração. Eu não estou dizendo para nós sermos insensíveis, porque Jesus chorou quando Lázaro morreu. Jesus também disse: chorai com os que choram. O Senhor disse que há tempo para tudo, tempo de se alegrar, mas há tempo também de chorar. Eu não estou querendo que você seja insensível à dor de ninguém, ou à partida de ninguém, à morte de ninguém. Eu quero apenas que você olhe de que nós deixamos a vida passar e perdemos aquilo que é mais importante. Nós deixamos as pessoas passarem e nós não fazemos nenhum sentido para elas, nós não fazemos nenhuma diferença na vida delas. Que eu e você tenhamos essas ações de marcar a vida das pessoas e marcar porque nós amamos como Cristo também ama. Que Deus te abençoe, que essa palavra nos motive cada dia a viver para Deus.